Fala turma, bem-vindos a mais um episódio do FZA Cast. Eu sou Danilo Fiuza, seu anfitrião dessa noite, e hoje vamos falar de um assunto muito especial. Hoje vamos falar sobre endomarketing e entender como o endomarketing pode transformar as empresas. Hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, uma amiga e uma especialista num assunto. Eu tenho a honra de receber Carolina Cambuim. Carolina Cambuim é graduada em Ciências Sociais, tem graduação e tem especialização em Gestão e Assessoria e Comunicação, 15 anos de experiência, e ela atua hoje e trabalha na Eldorado Brasil, onde ela desempenha um papel fundamental com endomarketing. Então, além disso, ela é uma grande amiga e parceira aqui da FZA. Eu tenho a honra de apresentar para vocês, Carolina Cambuim. Bem-vinda. Obrigada, uma honra estar aqui, né? Recebi o convite, fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade de compartilhar a nossa experiência, minha experiência, e trazer um pouquinho desse universo do endomarketing, da comunicação interna aqui. E do trabalho que a gente faz junto, né? Com junto certeza. Aqui com a FZA. Fico muito feliz por você estar aqui. E hoje, né, esse podcast rolando aqui, com a Home Design montou esse cenário maravilhoso, lindo pra gente aqui, que vocês estão acompanhando. Esse quadro muito bonito aqui da Casado Comunicação, que nos presenteou. Grande parceiro. E também nosso parceiro, Renato Gobira, Rabigol Audiovisual, a nova produtora aqui em Três Lagoas, que está fazendo todo o suporte para nós aqui, e a equipe FZA que está sempre nos bastidores aqui nos apoiando. Carol, bora! Nós que já se conhecemos há um bom tempo já, Sim. Muito feliz de você estar aqui, a gente batendo o papo. Agora a gente quer conhecer a Carol. Quem é a Carol? Da onde a Carol veio? Da onde ela surgiu? Conta um pouquinho pra gente. Tá bom. Bom, já com 15 anos de experiência em comunicação, na minha formação não é na área, mas eu já tinha a comunicação como vocação, né? Então, fui construindo a minha trajetória para alcançar esse objetivo de poder atuar na área. Então, minha formação em Ciências Sociais me deu uma ampla visão, né, com muita leitura, uma bagagem de conhecimento. E aí, na sequência, eu fiz a pós em Gestão e Assessoria de Comunicação para conseguir entrar na área. A minha primeira atuação em comunicação foi num grande projeto de engenharia, numa obra de construção e montagem de um gasoduto, onde eu atuei já na área de comunicação. Mas a gente tinha uma comunicação ali muito voltada para ação no sentido de abrir frentes para o trabalho. Então, nossa relação era muito de pesquisa, né, com os públicos ali diretamente impactados no projeto. E aí, na sequência, vira uma indicação de um projeto, eu fui indo para o outro, e aí, em 2014, é que eu caio num projeto de fato que a gente trabalhava já as campanhas de endomarketing. Nessas atuações iniciais, aí no começo da carreira, a campanha era muito esporádica, né? Ela vinha mesmo como um pacote ali mais corporativo. Mas a partir de 2014, eu começo uma atuação mais dedicada a essas campanhas voltadas de fato para o público interno. Então, ainda era um projeto de engenharia. Na sequência, eu vou para um outro projeto já aí na construção de uma plataforma, né, que depois está operando aí já nos oceanos. De petróleo? De petróleo, uma legal. plataforma de petróleo da Petrobras. Era um projeto grande lá no Rio Grande do Sul, também com ação voltada para o público interno. Então, com essas experiências, a gente foi, né, ampliando aí nosso conhecimento no tema. Depois atuei numa empresa de etanol e açúcar, também voltada bastante para o público interno. Usina, isso. E agora... Aonde era essa usina? Era em Araçatuba. Uhum. E você, né, para quem não sabe, Carol de Birigui. Eu sou de Birigui e depois que a gente se conheceu, que eu fui saber que você era de Birigui e era vizinha de uma madrinha tia minha. Falei, cara, que mundo pequeno. Uhum. Que mundo pequeno. Aí depois, com o tempo, a gente foi conversando mais, aí fomos vendo que você era amigo do Indrigo, que tinha uma agência que era amigo de infância também. Que estudamos na mesma escola. Na mesma escola. Cara, como esse mundo é pequeno demais, né? E aí você tava em Birigui, depois você saiu para trabalhar... E depois não voltou mais. Não voltei. Nessa trajetória profissional, eu já morei em 7 estados. 7 estados? Então, além de trabalhar o público, era um público muito diverso, porque cada estado é uma cultura diferente, é uma linguagem, uma comunicação, né, adequada a esse público. Então, legal. E aí, você veio parar aqui na nossa região.
E hoje, atualmente, você mora onde? Hoje eu tô morando em Ilha Solteira, na vinda para Eldorado eu tinha a oportunidade de escolher onde morar. Nessa primeira etapa aí, né, nessa jornada eu escolhi Ilha Solteira, mas já quero vir para Três Lagoas. A gente tava conversando aqui nos bastidores, estamos procurando um lugar para você mudar para cá. Aqui é o lugar, né, Três Lagoas. Minha intenção é começar 2025 aqui. Legal. E você tá lá na Eldorado há quanto tempo já? Já faz 3 anos que eu tô na Eldorado. 3 anos? Isso. Ah, legal. A gente já tá há 3 anos já fazendo bastante projetos já. Né? Carol, hoje o assunto é sobre endomarketing, né? É um assunto que muita gente conhece e muita gente não conhece, né? Muitas empresas, tem muitos empresários ou de empresas que não sabem nem o que é endomarketing, né? Sim. Então hoje a gente quer trazer um pouquinho disso, né? Falar um pouquinho o que é o endomarketing, como o endomarketing pode ajudar. Então eu queria saber para você, o que é endomarketing? Bom, o endomarketing é uma das ferramentas, né, dentro da área de comunicação que nos apoia a pensar em estratégias e ações voltadas para o público interno, para o colaborador. Então, dentro de uma comunicação interna, aí eu vou fazer essa diferenciação para a gente contextualizar, tá? A comunicação interna é o guarda-chuva maior que ela versa sobre a forma como a gente se comunica, como as informações transitam dentro da companhia. E o endomarketing, ele vem como uma ferramenta, uma aliada para construir as estratégias, as ações, campanhas, eventos, para engajar esse colaborador para os objetivos que a gente quer alcançar. E esses objetivos estão focados, em alinhar esses colaboradores, a missão, valores da empresa e com olhar para os resultados, que a companhia deseja alcançar enquanto negócio. Então, o endomarketing vem com essa característica, de traçar essas ações para trazer esse público, vestir a camisa, de se envolver no negócio para os objetivos que a gente deseja alcançar. E você porque a gente vê também que o endomarketing ele é um trabalho de formiguinha, né? São trabalhos que a gente vai fazendo, são pontuais, que eles vão criando aquele engajamento, até lá na ponta a gente consiga ter um resultado. Você consegue enxergar que o endomarketing ele traz um resultado a médio, a longo ou a curto prazo? Aí depende da demanda. Se a gente tem uma questão pontual para resolver e a gente traça um planejamento estratégico ali de comunicação para mitigar aquela dificuldade ou alcançar aquele objetivo a curto prazo, é possível. Mas se a gente quer fazer uma construção de cultura, fortalecer cultura, por exemplo, ou alcançar um objetivo que seja maior, a gente precisa ter um gotejamento, uma constância nessas ações para que, de fato, a gente tenha o resultado esperado. Então, vai depender muito da demanda, do qual objetivo. Então, um bom briefing, ou seja, o briefing traçar o objetivo. O que eu quero? O que eu preciso? E aí, em cima disso, a gente consegue desenvolver ações que podem alcançar a curto, médio ou longo prazo que a gente deseja. Para quem está assistindo a gente aqui, eu vou mais a fundo com você. Tem algumas ações ou alguma ação que você pode dizer que você já realizou de endomarketing, que você teve um desenvolvimento, teve um resultado bacana, foi positivo para a empresa? Tem alguma coisa que você pode nos falar para que quem está assistindo a gente entenda como que o endomarketing é aplicado em uma ação dentro de uma empresa? Um projeto de bastante relevância que eu fui envolvida desde o começo e que eu posso trazer como exemplo aqui, foi um programa de incentivo que a gente desenvolveu lá naquele projeto da plataforma da Petrobras. Era um projeto grande, a gente estava ali dentro do estaleiro com 3.000 colaboradores e a nossa contratante, que era a Petrobras, queria que a gente entregasse o projeto numa data antecipada. Então, a coordenação, a gerência, me convidou a dizer, Carol, a gente precisa pensar numa estratégia para a gente conseguir atender a entrega da plataforma com 2 meses de antecedência. Aí vamos pensar. Bom, para uma ação que precisa de um resultado a curto prazo, a estratégia precisa ser um pouco mais agressiva. Então, nesse caso, a gerência entendeu que a gente tinha um valor para investir nisso, então o plano de incentivo veio como um retorno para a gente. Bom, quem atingir as metas, a gente premia. Então foi um programa muito estruturado, com regras muito bem definidas, que estava buscando 2 objetivos: 0 acidentes e
alcançar as metas mensais. Então foi um programa de 6 meses, onde ele teve efeito imediato. No primeiro mês já não tinha acidente e as metas foram batidas consecutivamente. E aí, prêmios todos os meses. Então, com esse incentivo, né, que era um grande incentivo lá, os prêmios bem robustos, a gente conseguiu ter um resultado rápido. E aí o sucesso veio, todo mundo ficou satisfeito e além de dinheiro no bolso, que era o caso, a gente teve também a segurança resguardada, né? O nível de atenção melhorou e a gente alcançou o resultado que a gente precisava. Então, foi uma ação de ganha-ganha, né? Uma experiência bem positiva que a gente vê na prática que funciona. Não, que legal. E você pensa assim, né? Hoje você sempre passou em grandes empresas, né? Multinacionais, grandes empresas. A gente trazendo um pouquinho aqui para o nosso universo das empresas pequenas, das médias. Às vezes eu enxergo que muitas das empresas, elas praticam o endomarketing sem saber que está praticando o endomarketing. Sim. Você já percebeu isso? Ah, sim. Acho que desde do pequeno empreendedor até o grande, como o exemplo que eu trouxe agora, quando a gente está olhando para o benefício do nosso colaborador, né, do profissional que está atuando ali na nossa empresa ou nessas empresas, a gente de alguma maneira já está fazendo endomarketing. Porque quando a gente, agora voltando um pouquinho para o conceito, o endomarketing ele tem o funcionário como seu cliente. Então, se a gente está ali trazendo benefícios, comunicando ações, né, sendo desde questões de promover o desenvolvimento desse colaborador ou trazer benefícios que se estendam à família. Toda essa experiência que a gente promove para o colaborador, se ela vem de maneira estruturada, a gente já pode chamar ela de endomarketing. Então, algumas vezes, com certeza, os empreendedores, né, daqui da cidade, as pequenas empresas, provavelmente já estão fazendo esse tipo de ação, mas ainda não trouxeram isso para o conceito. Porque às vezes precisa de um profissional, ou às vezes precisa estruturar, às vezes precisam planejar, porque muitas vezes o pequeno e o médio tem que fazer, vamos fazer. Tipo assim, é tudo de última hora, né? Sem planejamento. Mas quando se o pequeno ou o médio senta, estrutura aquilo, vou fazer por causa disso, vou medir isso, vou montar um planejamento, vou criar um relatório, eu acho que o endomarketing ele consegue ser mais efetivo ainda e dar muito mais resultado, né? Igual, por exemplo, hoje, qual que é a diferença? Hoje eu já ouvi falar muito, né, de endobrand e endomarketing, né? A gente estava até discutindo agora antes de começar aqui, né, que hoje se fala muito endobrand. Eu queria saber de você um pouquinho, qual que é a diferença de endobrand e endomarketing, como que funciona? Então, a gente justamente falou sobre isso. Eu não vejo muita diferença. Porque hoje, como no meu pensamento, né, no que eu acredito, a comunicação interna é o guarda-chuva maior. Então, dentro dela, a gente tem esses outros conceitos e ferramentas aliadas. Quando eu olho para esse novo conceito, que é o endobrand, eu penso que ele é a ação materializada que vai impactar a marca. Todas as ações que eu realizo dentro de uma companhia, que engaja e motiva e envolve o meu colaborador, de alguma maneira, ela reflete na marca empregadora. Porque quando eu promovo esse tipo de ação, eu desperto nesse colaborador o senso de pertencimento, a vontade de fazer parte, o jeito de ser da companhia. E ele vai se envolvendo nisso. Então, de alguma forma, ele vai, nem que seja no almoço da família, falar que ele é feliz em trabalhar onde ele está. Ele, de alguma maneira, vai postar uma atividade que ele está realizando dentro da empresa e comunicar aquilo para suas redes sociais. E isso está reverberando na marca. Porque a gente sabe, né, que o maior influencer das marcas são os funcionários. Né? Porque aí a gente vai impactar na retenção do talento e também na atração de novos talentos. Tudo isso vai envolver, né, o resultado e aí a imagem que a marca tem no mercado. Eu falo muito isso para muitos empresários assim, ó. O primeiro cliente que você precisa conquistar é seu colaborador. Porque é o seu colaborador que vai lá, que vai sair dali, vai num churrasco, vai numa festa, vai falar da sua marca, vai falar o quanto ela é importante, quanto as coisas que ela faz. Então, o primeiro cliente que existe, com certeza, é o seu colaborador e você precisa ter esse olhar primeiro, né? Começa de dentro
pra depois ir pra fora, Uhum. né? Começa dentro e depois pra fora. E muita gente, não, já vou fazer marketing e tal, aí divulga um negócio lá e lá dentro é outra coisa, não tem nada a ver, a cultura não casa com o que ele tá querendo vender, com o que ele tá querendo mostrar e acaba conflitando, né? E não adianta maquiar, né? Sim, É essência, as pessoas vão conseguir enxergar isso uma hora ou outra, e aí é ruim, né? E mais do que isso, né? Além de reverberar na imagem, no que está externo, você aumenta a produtividade. Né? O funcionário bem assistido, né, motivado, ele vai também trazer melhores resultados para a companhia. Com certeza. Então, a questão da comunicação e do endomarketing é fundamental para o sucesso do negócio. É isso que você falou, assim, que uma hora ou outra aparece, é bem isso. A gente vive no mundo hoje das redes sociais, né? E tudo na rede social é lindo, tudo é bonito, né? Aí você vai lá numa empresa, numa rede social de uma empresa, cara, equipe lá, frase motivacional e não sei o que. Aí você vê que lá é fofoca, é um falando mal do outro, e aí não casa, né? Então acaba, querendo ou não, a equipe que tá lá acaba sentindo assim, a empresa tá divulgando aquele marketing que a gente é isso aqui, que a cultura é isso, mas realmente aqui não é assim, né? Então acaba sendo um avesso do que a pessoa quer passar, né? Carol, e para quem nunca fez endomarketing, pequeno, médio, nunca fez, quer começar a fazer, por onde tem que começar? Como que a pessoa pode começar a desenvolver isso dentro da empresa? Como a gente disse anteriormente, é começar a trazer isso como um item da sua lista, né? Eu acho que o empresário, ele tem ali diversas atividades que ele precisa pensar, né? No negócio, em como no caixa, no fluxo, mas é importante também parar um momento para olhar para esta questão. E quando a gente está falando de endomarketing, como você mesmo ressaltou, é olhar para o público interno. Sim. E aí, ações simples dá para a gente começar, né? Por exemplo, claro que a ação vai estar conectada com a sua demanda. Eu preciso, seu objetivo, com né? o seu objetivo. Eu preciso aumentar vendas. Como é que eu vou promover esse movimento dentro do meu time para que ele entenda que ele precisa caminhar junto por este propósito, né? E aí você consegue desenhar uma estratégia para isso. Eu preciso diminuir acidente de trabalho. De repente, né, o pessoal está desatento. Como é que eu vou olhar para essa questão? Vou dar treinamento? Preciso desenvolver o time. Vou fazer um workshop. Vamos trazer treinamentos, palestras. Então, tudo isso está dentro do leque das atividades e ações de endomarketing, que são simples e a gente pode começar por elas. Tá, e eu queria fazer uma pergunta para você. Como que você enxerga o futuro assim, da comunicação e do endomarketing para essa nova geração que está chegando agora, que é essa geração Z, essa geração Alpha, que hoje o Alpha tem 10 anos, mas daqui a pouco eles já estão no mercado de trabalho. Uhum. Porque é uma geração totalmente diferente do que a gente está acostumado hoje, né? Sim. Como você enxerga isso? A questão das gerações é um assunto bastante relevante, né? Porque quando a gente está falando de comunicação, a primeira resposta que a gente precisa trazer para pensar a nossa estratégia é quem é nosso público. E hoje o público está muito diverso, e aí principalmente olhando para as gerações. Então, quando a gente olha para os baby boomers, que é a nossa geração, né? A gente, mais ou menos, a gente é milênio, entre baby boomer, não entrega a idade. Eu sou milênio. É milênio também, tá bom. Os baby boomers eles têm uma tendência a preferirem uma comunicação mais tradicional. Já os milênios e a própria geração Z, eles já vão para uma linha de estarem mais habituados com o mundo digital. Então, eles preferem já uma comunicação mais de chats de mensagem e mesmo os vídeos curtos, né? A gente brinca que é a geração TikTok. Então, a gente precisa adequar a nossa mensagem, né, para esse tipo de público. Tem, inclusive, uma pesquisa da Deloitte que fala que quando a gente usa uma comunicação mais híbrida, ou seja, que a gente combina a comunicação tradicional com a comunicação digital, a gente tem um maior alcance dessa comunicação. Ela torna uma comunicação mais inclusiva para todas essas gerações. Eu enxergo assim, Carol, que essa nova geração ela é uma geração
como que eu vou dizer? É uma geração mais que você tem que saber lidar com ela, porque ela é uma geração mais emocional, né? Então, não é tão aquela geração que aguenta aquela paulada, que aguenta estar em cima, né? É uma geração que, querendo ou não, o trabalho dentro das empresas para essa geração é um trabalho que vai ser totalmente diferente, né? De como lidar com essas pessoas, de como conversar com elas, de como se comunicar com ela. Eu vejo isso, porque eu tenho muitos amigos empresários que às vezes falam, puta, eu tô com sono ali de 18 anos, 17 anos, que, eu posso entrar mais tarde porque, eu tô jogando, que, cara, é umas coisas assim que, tipo assim, não tem como entender, sabe? Assim, é uma coisa que acho que é a criação, a forma de como eles foram criados ali, acho que mostra muito essa dificuldade da nossa geração entender essa geração que está vindo agora. Então eu creio realmente que vai ser um grande desafio o Endomart em cima dessa nova geração que vai vir. Muito, muito. Mas a gente, enquanto especialista de comunicação, vai saber adaptar a linguagem, né? É o nosso papel. Eu penso que essa geração, ela tá muito focada no propósito. Por quê? Por que eu tô aqui? Por que eu vim? Né? Qual o sentido? Então, acho que se a gente for por esse caminho, a gente também consegue conquistá-los. E aí, através, né, desse propósito, inseri-los na regra. Porque a regra do mundo não vai mudar neste momento, pelo menos, né? Então a gente, através desse encantamento aí do propósito e trazerem eles para o porquê, talvez a gente seja uma saída para a gente trazer eles para o lado do resultado também. Legal. Carol, a gente sabe que a agência, né, igual a agência FZA aqui, existe uma conexão forte entre comunicação e endomarketing, né? É a construção da marca externa. Como você enxerga essa sinergia entre a agência e as empresas ali, o trabalho que a gente faz com a comunicação, com o endomarketing? Bom, tudo que a gente produz internamente vai reverberar externamente, né? E o trabalho com a agência é fundamental. Muitas empresas não têm os hubs de produção de conteúdo dentro das suas estruturas. Então, a conexão com a agência é fundamental para a gente pensar as estratégias. Dentro da empresa, a gente tem a cultura. Então, o profissional que está ali, ele que vai saber comunicar para a agência o modo, né? O como para a gente alcançar aquele objetivo. E o papel da agência vai ser materializar isso, né? Através das criações e da criatividade, que é o know-how de vocês. E fazer outra pergunta para você mais ali a fundo, tal. E como que hoje a Eldorado vem trabalhando o endomarketing? Vocês fazem um papel muito bom ali no endomarketing, que eu vejo que a comunicação do Eldorado ela é muito forte, ela é muito unida. E ali, por ser uma grande empresa, uma empresa muito bem estruturada em relação a isso, eu percebo que a Eldorado faz um papel muito bom de endomarketing ali, né? A comunicação interna e externa é de fato uma área bastante estruturada dentro da companhia. E a gente trabalha em sinergia. E então todas as ações que a gente desenvolve internamente, que está muito ligada à importância do bom fluxo de comunicação, né? As informações de fato chegarem a todos os públicos, principalmente que é um público muito pulverizado, para quem conhece aí a Eldorado, o tamanho da companhia. Então a gente faz esse trabalho muito forte. E as ações são trabalhadas, são preparadas para alcançar todo mundo. Então isso vai reverberar de forma muito fluida para fora. Então é natural a gente ver muitas postagens nas redes sociais do próprio colaborador falando do orgulho de pertencer, de tanto tempo que ele tem de casa, das ações que ele tem desenvolvido e das ações que ele tem participado. Então é um movimento que a gente oferece, né, olhando mesmo de maneira dedicada e personalizada para cada público, e aí isso vem como um reflexo desse trabalho que é desenvolvido aí pela comunicação interna e externa da companhia. Bacana demais. Carol, eu acho que o assunto que a gente trouxe aqui em endomarketing, eu acho que muita gente pôde conhecer mais a fundo do que se trata, do que é. Eu acho que, para quem tinha dúvida, eu acho que hoje foi um dia muito bacana, esclarecedor, para trazer o que o endomarketing pode transformar as empresas e o que os empresários podem utilizar dessa ferramenta para se beneficiar, para crescer, para ter uma equipe mais engajada, né? Bom, o papo estava muito bom. Eu queria demais agradecer você por estar aqui comigo, estar com a gente aqui. Eu fico muito feliz e eu agradeço demais de coração pela presença sua.
Foi uma honra compartilhar um pouquinho da minha experiência. Acho que o fechamento dessa conversa se resume em: o resultado, quem vai nos oferecer é pessoas. E a comunicação é sobre pessoas. Então a gente precisa, né, ter esse cuidado e essa atenção. Acho que fica essa mensagem dessa nossa conversa aqui para os empresários e para as empresas, seja pequena ou grande, de deixarem esse item na lista quando forem realizar as suas estratégias. Agradeço muito o convite, né, e estou à disposição aí para compartilhar mais experiências e continuar nosso trabalho juntos aí em outros projetos. É isso aí, pessoal. Chegamos a mais um final de um episódio. Se vemos no próximo episódio e até lá.